Amigas e amigos, Basilcast de novo aqui, ó, firmes e fortes, obedecendo toda semana, gravando conteúdo que a gente julga que é importante e relevante para a vida de vocês, né? O que a gente quer é compartilhar conhecimento de qualidade. E eu tô aprendendo a fazer isso, na verdade. Eu vou ver se eu faço direito agora. Já vou falar da nossa convidada, mas eu vou ver se eu faço direito isso agora. Dá aquele joinha, né? Ou como dizem os youtubers, esmaga aquele like, segue o canal Barueri, segue Basilcast. Ajuda nós a entender, ver se isso que a gente faz realmente tem valor, tem relevância para a vida de vocês. E hoje a gente vai dar continuidade num tema que a gente publicou na semana passada, que está relacionado à educação. E a gente falou muito da educação de base, dos desafios para o século XXI da educação de base. Eu sou Eduardo Mendonça, sou CEO da Base1. A Base1 originalmente é uma empresa de tecnologia da informação, mas a gente gosta de compartilhar conhecimento, inclusive daqui a pouco eu puxo o jabá. Mas antes do jabá eu vou apresentar minha convidada, Eleuze Mendonça. Mais uma vez, bem-vinda, muito obrigado pelo convite. E antes que me perguntem de novo, sim, ela é minha irmã. Ela é fundadora da Associação Brasileira de Endometriose. Ela trouxe luz a esse tema na década de 90, tão importante para as mulheres. A Eleuze, ela é fundadora da Associação Brasileira de Endometriose, é educadora com 35 anos de sala de aula e muito conhecimento para compartilhar com a gente. Obrigado, Eleuze. Nossa, Eduardo, muito obrigada por essas palavras aqui de introdução a mais esse episódio, né, da educação. Fico muito grata. E, de fato, né, com relação à associação, se não fosse todo o papel educativo da associação, que ela procurou dentro da sua missão, né, esclarecer, orientar e divulgar sobre a doença, né, endometriose, nós ainda teríamos muitas mulheres aí sofrendo. Muitas, né? E muitas. Infelizmente, por intermédio dessa divulgação do papel, né, da associação em esclarecer mais e melhor sobre o que é a endometriose, buscar o atendimento correto, isso favoreceu e encurtou, inclusive, até o acesso do tratamento para muitas dessas mulheres que sofriam com fortes dores e não sabiam, né, do que efetivamente se tratava. Do que se tratava, sim. Daí, mais uma vez, o papel da educação e da tecnologia, né, porque foi por intermédio dessa comunicação, até mesmo à distância, que eu consegui atingir muitas mulheres. Isso é muito legal. Fica o obrigado da sociedade para você que trouxe luz a esse tema, e hoje a endometriose só é conhecida do jeito que ela é, graças ao seu trabalho, que iniciou lá na década de 90, como você falou. Estimulou também muitos profissionais da saúde no caso, dar continuidade, né, à ginecologia e estudar melhor a endometriose. Boa! E pegando exatamente essa viés do compartilhar conhecimento e dando continuidade que a gente gravou na semana passada e já publicou, inclusive, EP 37, está lá, Educação, Desafios para o Século XXI. A gente vai trazer um pouco dessa pitada de tecnologia para o mundo educacional, né? Então, porque a gente não pode deixar de lembrar que a Base1 originalmente é uma empresa de TI, tecnologia da informação. Lógico que a gente gosta de trazer assuntos diversos, mas sempre puxar essa viés da tecnologia que está tão evidente hoje em dia é importante. Certíssimo. Vamos falar do EAD. É claro, e inclusive um dos desafios, né, da educação para o século XXI é justamente esse, né, da tecnologia. E eu vejo assim, claro, nós tivemos toda uma evolução da educação à distância, tem toda uma história atrás da educação à distância, porém nós temos hoje um marco divisório da educação à distância, que foi a pandemia. Sim, não tenha dúvida. Então, não podemos ignorar esse fato que ainda está aí, no caso, em evidência, e que divide efetivamente a educação antes e pós-pandemia. Pós-pandemia, você sabe. E aí, no caso, a tecnologia e a educação à distância se mostram como evidentes dentro desse cenário, desse panorama da educação. Perfeito, perfeito. E vou te dizer, essa coisa do EAD, do ensino à distância,
É antigo já, viu? Muito antigo, É Eduardo, antigo. muito antigo. Eu tive experiências de EAD porque dentro da minha carreira profissional eu comecei a viajar muito cedo, né? Desde Uhum. os 20 anos eu decidi enveredar para a área de infraestrutura de tecnologia da informação, que me fez trabalhar em projetos onde eu tinha que viajar. Então eu viajei o país inteiro, viajei alguns países da América Latina, mais recentemente, 2014 a 2017. E o ensino presencial para mim era impossível. Eu viajava, ficava 15, 20 dias fora, era impossível poder participar. E aí veio o EAD, eu me lembro bem dos cursos EAD que eu fiz na ocasião. Usava muito uma plataforma educacional chamada Blackbird, não sei se existe ainda, eu acho que não, porque evoluiu muito. E que hoje existe uma explosão de plataformas educacionais, né, que até foi impulsionada pela pandemia. E eu penso que ainda existem muitos desafios comportamentais e ainda tecnológicos para a gente superar, né? Sim. Existe também aquela questão da credibilidade no que se refere à educação à distância. Boa. Né? A credibilidade. Preconceito do mercado. Exato, preconceito em relação ao que é oferecido, a quem efetivamente se dispõe a participar, né, de um programa de educação à distância. Então, o que você comentou agora, com relação à sua experiência nos idos dos seus 20 anos, né, é a questão da acessibilidade. Você não tinha condições na época de, no caso, cursar uma faculdade, primeiro por falta de tempo, porque você estava numa situação diferente, né, de viagem, de comprometimento, quer dizer, agora, né, 2014, desculpe, né, 2014. Até antes Mas, também, mas é por aí. mas veja bem, a educação à distância, ao mesmo tempo em que ela, de repente, mostra, né, ou tem uma visão, as pessoas têm uma visão de que, de repente, eu levo numa boa. Cuidado. Cuidado, porque ela exige muito. Ela exige a determinação desse aluno, desse educando. E eu procurei selecionar aqui quais são as vantagens de se fazer uma educação à distância e qual o perfil do aluno, o que é esperado desse aluno que se submete, que escolhe fazer uma educação à distância. Porque ela não Tá? faz mágica, né? Não, A de pessoa ela forma precisa alguma. se comprometer com o conteúdo que ela está adquirindo, ela tem que organizar o seu tempo, são tantos temas. Exato, olha, você tocou já numa característica, né? Digamos assim, em uma característica do educando, que é ser organizado, que é a organização. Ele precisa ser prioritariamente disciplinado, ter disciplina, comprometimento. A disciplina está associada ao comprometimento. Precisa ser organizado dentro das suas atividades, dentro daqueles módulos aos quais ele deverá cumprir dentro daquele cronograma, né, do tempo. E outra coisa, Eduardo, ele precisa ser determinado, ele ou ela, né, precisa ser determinado. É esse o curso que eu quero fazer? Ter determinação. E junto com a determinação é ter foco. Não desvirtuar de nada. Porque uma coisa que a educação à distância favorece é o fato do local onde você poderá assistir às aulas. Então, não confundir o local que você está assistindo a aula com a facilidade que o local te oferece. Eu estou fazendo em casa, então, de repente, eu estou cansada, eu desligo agora, volto depois, eu vou lá fazer uma pipoquinha, eu vou lá... Cuidado, tem que ter foco, determinação, persistência e fazer o curso com seriedade, né? Persistência e consistência. Persistência e consistência, e, portanto, ser dedicado e focado. Então, é esse o perfil que se espera daquele aluno que faz a opção por ingressar na educação à distância. Porque ela também oferece uma outra condição que eu vejo até um pouco, Eduardo, até mais preponderante, que é a questão da vulnerabilidade atualmente, né, do educando, das pessoas.
ou você encontra o curso que você quer, porém o local é um pouquinho de difícil acesso, na maioria das vezes não é, né? Mas você tem aquela não facilidade do horário, é o trânsito que acaba comprometendo você chegar no horário certo de um curso presencial, né? Então, essa questão da vulnerabilidade do educando pode levá-lo a optar por cursar um curso à distância. Eu acho interessante isso, e aqui eu vou fazer um paralelo rápido, até conversando com uma pessoa que me trouxe uma informação até curiosa, no mínimo. Mas isso reflete muito ao que é o comportamento das pessoas como sociedade no geral. E a gente percebe isso no reflexo do trânsito. O trânsito voltou a ser o que era antes da pandemia. Congestionamento, você leva 1h30, 2 horas de deslocamento para qualquer lugar. Isso é super insalubre, é um tempo precioso que é gasto para nada. Só para você se deslocar do ponto A para o ponto B. Ok, que existem realmente profissões, trabalhos que exigem a presença do trabalhador. Mas hoje, dada a enxurrada tecnológica que a gente está vivendo e tanta acessibilidade tecnológica, é muito possível você, inclusive com profissões novas, até uma convidada nossa que sempre fala que o emprego está mudando de lugar e é justamente por essa facilitação tecnológica, dessa digitalização das profissões, as pessoas poderem usar os seus tempos de maneira mais nobre. E assim... organizar melhor o dia, aproveitar melhor o dia com base nessa dinâmica de conteúdo, de conhecimento, de aprimoramento. Mas o que eu ouvi é assim, as pessoas buscando realmente se deslocar. É engraçado isso, as pessoas buscando ir para a rua, buscando trânsito, buscando gastar tempo, buscando ficar sei lá. Eu saio de casa uma vez por semana só pra vir pro canal Barueri, viu? Então, eu moro a 3 km daqui só. Veja só, é um comportamento um pouco incoerente, né? Na medida em que eu estou levantando essas questões da vulnerabilidade, exato. Do indivíduo estar aí sujeito a sofrer algum tipo de consequência que pode levar a uma lesão, né, mínima, leve ou grave, ele acaba optando por querer, né, se submeter a isso, enfrentar o trânsito e a questão do estresse com relação ao horário, tem que chegar naquele horário para cursar, né, a faculdade ou aquele curso técnico. E tem uma outra questão também que se coloca muito com relação à educação à distância, mas que não tem muito fundamento não, que é o fato de você ficar isolado. Não fica isolado. Não. Porque hoje nós temos tantas plataformas em que a interação ela também se faz presente. Não tem a dúvida. Então, essa questão, assim, esse mito de falar, não, educação à distância, eu vou ficar isolado, eu sozinho ou sozinha, né? Não é, porque a tecnologia, no caso, né, ela evoluiu tanto e ela veio para, inclusive, amenizar essa questão da educação à distância. Então, eu, particularmente, agora vou colocar a minha opinião em relação à educação à distância, eu vejo com algo assim muito promissor. E é um segmento dentro da educação que está crescendo muito, principalmente agora com essa questão da pandemia, né? Não tenho dúvida. Está crescendo muito. Eu acho que nós temos sim que dar credibilidade, seguir o padrão, seguir o protocolo, porque existem leis, existem decretos-lei que regulamentam o ensino à distância. Então, se você interessado em cursar uma faculdade de graduação, depois nós vamos também abordar sobre isso, né? Faça uma avaliação, uma verificação junto aos órgãos reguladores, né? No caso aí o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, está tudo aparelhado para aprovar ou não a legitimidade de um curso à distância. Então, tomando esses cuidados, você se sentirá muito mais seguro em fazer aquele curso que, de repente, você escolheu, você optou e ao qual você deverá levá-lo até o final, até o seu termo. Né? E a gente pode explorar um pouquinho os formatos de cursos livres, os extractos sensus da vida. A graduação, os técnicos. Eu acho que a gente passou um pouquinho sobre o compromisso do estudante, que realmente ele precisa estar organizado, precisa estar decidido.
Da Aham. mesma forma que tem flexibilidade de começar um curso e de repente falar, pô, não é bem isso que eu quero, eu vou trocar de curso. E ele tem essa flexibilidade, essa versatilidade, a partir do momento que ele decide por um tipo de competência, ele tem que se dedicar e se organizar. Então a gente fala do compromisso do estudante com relação a isso para poder aproveitar o conteúdo que está sendo gerado. A gente está passando também sobre o aproveitamento do formato digital, porque o EAD em si, hoje, com uma explosão de plataformas educacionais, inclusive, ó, hashtag já fica aqui, ó, tem uma marquinha ali, ó, na TV para vocês verem, Base 1 Academy, já vamos começar a lançar, vai ter muita coisa boa lá para vocês aproveitarem de conhecimento e conteúdo. Mas não só esse formato de plataforma, mas muito se fala, por exemplo, do ambiente imersivo, mesmo digital imersivo, que é o metaverso. Então você não está sozinho. Você está lá na sua casa, mas você vai estar ambientado virtualmente numa sala com outras pessoas, e não existem só cursos gravados, viu? Existem cursos de EAD onde o professor marca a hora e o dia e é online real time. Isso. Ele é naquele momento que está acontecendo. Se você não entrar, você perdeu. Quer dizer, depois você pode ver o conteúdo gravado, mas existe o conteúdo que está sendo transmitido em real time, para que você possa tirar suas dúvidas naquele momento, possa interagir com o professor. E isso faz parte dessa experiência digital, desse ambiente imersivo. Exato, e até mesmo manter contato com seus colegas de classe. Claro. Fazer essa comunicação, essa intercomunicação com seus colegas. Então, de fato, essa questão do isolamento, ela deixou, né, de ser aí um fator que venha desestimular alguém a escolher o curso à distância. Não é mais. É muito interessante, né? Ferramentas existem, basta você se adaptar, procurar aprender um pouquinho e se adaptar. Agora a gente vai entrar no outro lado da moeda. Eu não sei, o seu roteiro, a sua adaptação, aí o seu script. Tá. Mas, Não, mas aqui veio um ponto interessante, que a gente sempre fala do educando, Sim. né, do estudante que tem que ter compromisso, tem que estar organizado, tem que estar focado naquele conteúdo, tem que desenvolver as suas atividades. Existem várias técnicas dentro das plataformas, gamificação para motivação do aluno e uma série de outros componentes. Mas o corpo docente, porque aí a gente tem formas de cursos. A gente tem cursos livres, né? Ou seja, qualquer pessoa que tenha um conhecimento numa determinada competência, numa determinada área, fala, eu vou gravar. O Edu vai lá, vai editar e vai colocar lá na plataforma dele, e eu estou compartilhando aquele conhecimento. Certo. Beleza. Mas quando a gente fala de um curso regular, que tem as matérias, tem toda a estruturação de... aí eu já não conheço muito os termos técnicos, né? Mas de elevação do aluno, de passar de ano, de não passar de ano, de ficar de DP numa matéria, de não ficar de DP. Quer dizer, e o corpo docente? Como ele tem que se preparar para tudo isso? Porque existe uma preparação. Tem gente que não fica bem olhando para a câmera e gravando. Aí é de fato, porque na realidade o trabalho do profissional, que seria o professor, voltamos na questão anterior de um dos desafios, né, da educação, que é o professor como mediador, como orientador. Boa. Ele, na modalidade ensino à distância, ele continua sendo o professor, o mediador, o orientador, e ele também recebe a denominação de tutor. Então, aquele aluno, aquele educando, ele passa a ser, assim, um tutorado do professor. Então, o professor tem que acompanhá-lo, e é isso que você comentou. Porque você, aí no caso, remeteu a questão assim, da avaliação, porque cada etapa, no caso, cada módulo, que apresenta aquele grau de dificuldade dentro daquela habilidade. O aluno, é claro, ele vai se submeter a uma avaliação. Sim. E aí é que reside uma questão interessante, Eduardo, que eu nem chamaria isso de híbrido, mas alguns cursos que são à distância, para o momento da avaliação, eles preferem que o aluno esteja presente para fazer a avaliação. Legal, interessante. Então, existe de repente, isso pode estar determinado no regulamento do curso que aquele aluno escolheu.
Então, ele precisa ficar bem atento nas regras, né, do curso, porque os módulos eles estão disponíveis, como o Eduardo comentou, podem ficar ali um certo período, porque eu também já vi cursos em que alguns módulos eles ficam por um tempo. Se o aluno não, olha aí, está vendo a organização e a disciplina? Se ele não destinou aquele tempo para assistir aquele módulo, ele perdeu a oportunidade, porque ele fica disponibilizado a partir do determinado período que ficou, que já foi previamente informado, Sim. ele sai da plataforma e o aluno menos avisado perdeu aquela oportunidade. Não vai perder a oportunidade de fazer a avaliação, vai ter que fazer a avaliação, porém perdeu o conteúdo. Tá? Então, existe também essa possibilidade. Agora, tem outros que, no caso, tem um módulo, cada módulo tem a sua avaliação. A avaliação também pode ser na modalidade online, não presencial, e à distância. 100% à distância. 100% à distância. Então, isso existe regulamentação específica. E cabe, portanto, a cada curso determinar o seu regulamento, aprovado, portanto, pelo MEC. Tanto é que quando você comentou que a educação à distância, ela não é de agora, ela vem de muito tempo. Sim. E para você ter uma ideia, aqui para nós, ela começou no início do século passado. Tá? Olha que interessante. Começou lá atrás. E a gente vai mais além, porque tem dados aí em que mostram que para os idos dos anos, né, de 1720, nos Estados Unidos, nós tivemos o primeiro curso à distância, que foi um curso oferecido na cidade, né, em Boston, nos Estados Unidos. E o meio de comunicação na época eram os correios. Então, perceba, o nosso primeiro elemento técnico, né, o tecnológico, foram os correios. Era o papel e os correios. Era o papel. E aqui me lembrou de uma instituição brasileira. Isso, acredito. Instituto Universal Brasileiro. Exatamente. Nosso grande ensino, nosso precursor aí, nosso inovador do ensino à distância. Isso, que mandava as apostilas, para quem tivesse interessado, mandava as apostilas pelos correios. E, no caso, o aluno, ele executava todos aqueles exercícios, todas aquelas atividades, remitia, né, para o Instituto Universal Brasileiro, que corrigia e depois dava devolutiva. Então, nós conhecemos, né, eu pelo menos conheci várias pessoas que fizeram cursos técnicos pelo Instituto Universal Brasileiro. E, no caso, se deram bem, porque eram cursos profissionalizantes, aos quais lhe deram, né, possibilidade de ter uma renda extra. Olha, então, olha como a educação à distância surgiu. Surgiu exatamente para, no caso, facilitar o acesso a uma profissão. Ele surgiu como curso profissionalizante, né? Porque você falou do curso de graduação. Sim, sim. Então, nós temos o tipo, né, de curso à distância, a graduação, os técnicos e os livres. E os livres você abordou bem. O livre é livre mesmo, ele não tem regulamentação pelo MEC, mas ele não deixa de... Ele é legal, tá? Ele tem que ter uma curadoria para avaliar o conteúdo, para que não seja compartilhado nada que não reflita o conhecimento real ou a realidade. Isso. E aqui, Bia, rebete até um pontinho antes, que a gente falou exatamente dessa aceitação social dos cursos EAD, ou do passado era muito comum isso, né? Descredibilizar os cursos EAD, né? O ensino à distância. Eu acho que isso vai muito do imaginário coletivo, ou seja, pessoas que colocaram na cabeça que instituições de ensino X, A, B, C, sólidas ou não sólidas, físicas, as que realmente traziam luz ao conhecimento das pessoas, né? E na verdade não tem nada a ver, né? Quem traz luz ao conhecimento das pessoas são as próprias pessoas através de direcionamentos, ou como você disse, orientação, mediação e tutoria. Exato. E daí, voltando ao que você havia perguntado sobre o papel do professor, na educação à distância, ele não deixa de ter os mesmos comprometimentos que um professor do ensino presencial tem, da educação presencial tem. Boa. Ele faz o plano de aula, ele monta todos os módulos, ele prepara a sua aula. E aí, no caso, como você bem colocou, né, ele estará diante de um aparato tecnológico onde ele vai apresentar a aula dele. E por intermédio até de
de uma tela PowerPoint mostrando, Sim, explicando, sim, sim. e às vezes pode deixar até o profissional um pouco mais à vontade, porque de repente ele não tem aquela sala que fica no burburinho, incomodando um pouco, atrapalhando o raciocínio dele. Ele ali ele tem aquela explicação fluida, ele vai explicando, vai passando o conteúdo, vai mostrando, vai esclarecendo mais aqueles tópicos que ele colocou. Então, essa apresentação ou essa gravação que depois fica disponibilizada, às vezes acaba sendo até mais tranquila para o profissional. E quem tem acesso, depois pode ir apontando onde teve dúvida e remeter para o tutor, para o professor daquele módulo. Porque a gente pode ter também o seguinte, cada módulo ter a responsabilidade de um professor, de um tutor. Claro. Tá? Então, aí, no caso, hoje, como nós temos uma tecnologia muito mais facilitada, você tem possibilidade de manter acesso e contato com o seu tutor, com o seu professor, muito mais em tempo real do que, de repente, lá atrás, quando começou a educação à distância, ou quando nós tínhamos, no caso, esses cursos que ficavam disponibilizados e você pouco contato tinha com o profissional. Hoje não, hoje você tem, assim, a possibilidade de estar mantendo pelas mídias sociais essa interação muito mais rápida. Então, é aí que reside o fato de que eu aposto muito na educação à distância. E, claro, não vai deixar de ter a educação presencial, na modalidade, né, presencial. Ela jamais deixará de existir. E, aliás, tem cursos que nem merecem a educação à distância, que precisam obrigatoriamente do aluno, né, presencial. Precisa de manipulação, né? Eu acho que aqui cabe muito Outra bem o que você reflexão. está colocando, porque sim, existem muitos cursos que podem ser feitos à distância, cursos técnicos no é que assim, quando a gente fala de engenharia, a gente fala de técnica também. Né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de técnica também. Quando a gente fala de medicina, a gente também fala de técnica, mas é uma técnica diferente. É uma técnica que exige a prática das mãos, a habilidade da pessoa com aquilo com que ela vai lidar, que é outra pessoa. No caso de veterinária, um animalzinho, um pet. No caso de um médico, um ser humano. Então não dá para você fazer essas coisas à distância. Aqui eu acho que cabe até alguns pensamentos muito interessantes que eu vi do Karnal, do Leandro Karnal. Eu gosto muito dele. Perfeito. Aliás, eu gosto dos filósofos que ganharam muita evidência dos últimos anos nas mídias, né? Eles trazem luz a muitos pensamentos e ajudam muitas pessoas a esclarecerem muitos dos seus comportamentos. Isso é super importante. Mas o Karnal, ele fala o seguinte, você se submeteria a uma cirurgia de um médico que fez o curso dele no YouTube, ou alguém que se formou numa faculdade de medicina e teve a oportunidade de praticar e tatear, sentir, desenvolver sensibilidade material com aquilo que ele vai lidar. Né? Então, assim, YouTube não é faculdade, YouTube não é universidade, YouTube ele é referência, ele traz muito conteúdo, muita coisa bacana, eu consumo bastante, YouTube, TikTok, os Reels do Instagram, eu sempre vejo muito disso, mas eles não formam profissionais, eles trazem um conhecimento que é raso. Aí a gente entra em metodologias das quais você estava falando, que independente se elas são remotas ou presenciais, existe uma metodologia, existe um modelo que você tem que seguir para poder garantir que o conhecimento esteja sendo adquirido. Exato, que aquele aluno esteja formando o seu conhecimento, né? Porque o conhecimento ele vai sendo assimilado e acrescido. E você falou dessas outras ferramentas, eu diria assim que eles agregam. Sim, né? sim, Eles sim. acabam agregando algo naquilo que você está buscando. Justo, né? justo. E é claro, parte até da curiosidade do aluno, investigar mais, quando é curso, no caso, à distância. Eu concordo plenamente que a área que envolve a saúde, jamais caberá o curso de educação à distância. Eu também
penso que está muito longe. Aí fica um pouquinho complicado. E quando eu tomei assim os primeiros contatos com relação à educação à distância, porque na época do curso de Direito, né, Educacional, nós tivemos um módulo de educação à distância. E eu comentava muito com os meus alunos, olha, eu vejo da seguinte forma, de repente, para uma primeira graduação, eu sou favorável, na época, né, favorável à graduação presencial. A partir da segunda graduação, aí, por mim, eu acho que eu liberaria tranquilamente a educação à distância. Porque, num primeiro momento, o aluno já teve contato como que é uma graduação, qual a seriedade da graduação, porque não é para fazer assim, levar, né, a graduação numa boa, não. Ela tem, sim, a sua finalidade, ela tem o seu sentido, e ela está ali por um objetivo. Formar você enquanto profissional, que era a área Exato. que você tem escolhido. Exato. Então, aí no caso, valeria a pena repensar isso. Primeira graduação, presencial. Segunda graduação, aí tudo bem. Pode ser educação à distância. Ou agora, repensando, refletindo de outra forma. Primeira graduação, vamos fazer assim, X% presencial, como já tem muitas, viu, Eduardo, tem muitas, e X% à distância. Então, existe esse consórcio, né, que também é regulamentado pelo MEC, de você fazer uma parte presencial e a outra à distância. Sim. E volta a questão da vulnerabilidade. É o trânsito, é a violência, e no caso, a suscetibilidade para as drogas, enfim. Nossa, esse é outro problema seríssimo. Exato, exato. Então, e aí remete, mas é mais para a educação básica, né, que é o homeschooling, mas isso a gente pode tratar, de repente, para depois. Né? Sim, inclusive eu quero puxar um outro tema super legal aqui, que eu estava conversando com um amigo, né, e esses cursos à distância, eles trouxeram tantas oportunidades para as pessoas se formarem em universidades fora do país, inclusive, onde dentro da base 1, a gente tem aí profissionais que fizeram Stanford, fizeram Harvard e fizeram tudo à distância e têm os seus certificados reconhecidos por essas instituições. E falar também, inclusive, dos microcursos. Microcursos. Isso é muito legal, mas a gente vai deixar para o segundo bloco. A gente vai encher um pouquinho o copo de água, que hoje é água, porque o assunto é sério. Quando o assunto é sério, a gente toma água. Quando o assunto é mais divertido, a gente traz vinho, traz cerveja. A gente abusa. Tá certo. Mas, amigas e amigos, fiquem com a gente. Uns 3, 4 minutinhos ou menos que isso, a gente volta. Até já. Billy Jean! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Amigas e amigos, Base 1 Cast voltando desse segundo bloco. Aquele joinha, canal Barueri, Base 1 Cast, as redes sociais todas aí que serão compartilhadas depois. Eu sempre esqueço disso, viu, Sofia? Desculpa. Sofia fica me cobrando ali, fala das redes sociais, pô, eu vou falar. É que eu não sou youtuber de profissão, que aliás essa é uma outra profissão que daqui a pouco vai ganhar um curso universitário. É bem capaz que isso aconteça. Aliás, eu vi um vídeo hoje muito interessante que fala de 5 novas profissões digitais que com certeza não existe curso universitário para isso, mas que a internet já forma esses profissionais através dos seus cursos livres. E aqui eu quero trazer uma pequena provocação. Né, que a gente vai dar andamento, vai dar sequência do que a gente estava falando naturalmente, mas no primeiro bloco eu deixei uma puxada para os microcursos, que já é uma realidade lá fora, né, que é a evolução da própria educação por si só, né? E naturalmente a gente tem que ser regido por legislação, por leis, por regras, senão vira bagunça. Aí todo mundo faz o que quer e não pode. A gente só vive em sociedade porque existem leis, existem regras. Né? Dessa forma que uma sociedade ela é constituída. Mas ela também pode evoluir. E lá fora já existe um movimento muito interessante dos micro-PhDs, os micro-mestrados, micro-pós-graduação. Que assim, você se formou em Direito, com uma especialização em Direito Criminal, e você quer ser PhD numa determinada área do Direito. Ele vai eliminar tudo aquilo que você já tem na sua formação original e o teu curso que seria de 2, 3 anos, ou a sua defesa de tese seria de 2, 3 anos, vai reduzir para 1 ano. E isso já com reconhecimento dessas mesmas leis, dessas mesmas regras, para que você tenha esse reconhecimento profissional. Então eu acho que a educação está passando também por um processo de transformação. Mas o processo de transformação ele só é possível se as pessoas se permitirem. Eu vou ser até meio ambíguo aqui. Se permitirem se adaptar. Perfeito. A tudo isso, né? Mas eu só queria colocar isso porque existe realmente uma explosão das plataformas educacionais, mas a gente não pode deixar de pensar em metodologia, em curadoria, em tutoria, em orientação, que é tudo isso que você estava trazendo no outro bloco. Exato. E é justamente para não deixar esse aluno se sentir isolado, desamparado. E aí, no caso, vem essa questão dessa orientação e dessa mediação. Sim. E o que você está se referindo em relação a essa especialização depois da graduação, existe, né, o mestrado acadêmico e o mestrado profissionalizante. E o mestrado profissionalizante é justamente não digo nem encurtar o mestrado acadêmico, mas é aquele mestrado em que vai aprimorar o conhecimento daquele graduando Sim. naquela área que ele escolheu. Então, existe já essa vertente. Certo. Agora, você trouxe aqui uma realidade que é esse mestrado profissionalizante, ou esses microcursos, né, já moldando aquele profissional, mas na modalidade educação à distância. Sim. E isso facilita muito, porque no bloco, não no bloco anterior, mas no outro programa, quando nós aqui apresentamos, né, no outro episódio. Isso, os desafios da educação, o maior desafio da educação é o aprimoramento, é como preparar esse indivíduo para o mercado de trabalho. Justo. A gente demora muito
tempo, Justo. a educação, tá. Então, todas essas técnicas e que elas agora estão se moldando numa nova metodologia, numa nova formatação, é justamente para isso, para encurtar esse tempo e dar oportunidade para que este indivíduo, este aluno, tenha o seu aprimoramento naquilo que ele escolheu. E, portanto, ele saia preparado para o mercado de trabalho, que é, na realidade, um dos focos da educação. Porque você prepara o educando, você prepara o aluno para exercer uma atividade que renda, que tenha rendimento para ele e que traga, inclusive, benefícios para o país. Óbvio, é Sim, isso. gerar riqueza, É gerar valor através do Exato. conhecimento. Gerar riqueza e gerar valor. Então, é esse o objetivo básico e está, inclusive, regulamentado na lei básica, que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei 93/94. E ela tem, inclusive, no seu artigo 80, a regra para a educação à distância. Então, vejam, lá nessa LDB de 96, já regulamenta. E o MEC, com o passar do tempo, isso no século passado, lá na década de 50, e até mesmo 50, 60, regulamentou, inclusive criou o Sistema Nacional de Educação à Distância. Então, existe todo um aparato jurídico-legal que venha a regulamentar a educação à distância. E eu concordo plenamente no que você comentou, Eduardo, que a tecnologia ela está evoluindo, avançando tanto, que, de repente, o nosso processo jurídico não acompanha essa velocidade da tecnologia. O que nós precisamos é que, de repente, tem que ter uma lei que regulamente, ok, mas até você ter aprovação e montar a comissão que vai analisar e passar pela Comissão de Justiça, chegar para o presidente sancionar, voltar, passa pelo Senado, vai para o presidente e volta para ser publicado. Olha que caminho tortuoso vai. Nossa, mais de ano. E o que a gente precisa é que isso daí seja rápido. O que eu vi nos últimos 2 anos de explosão de plataformas educacionais, com certeza o MEC e nenhum outro governo conseguiria se adaptar no mínimo em 10 anos. É lamentável. Então, até valeria, de repente, uma análise mais detalhada junto ao INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, professor Anísio Teixeira, né, de verificar essa questão, né, de acompanhar, porque o mundo está acelerado. E você trouxe também uma coisa muito interessante. Quantos brasileiros estão fazendo pós-graduação em outros países, na modalidade à distância, Sim, super importante. onde aí, no caso, só tem uma exigência, né? A avaliação, ela deve ser presencial, mas isso não acontece todo mês. Eles estipulam a cada 3, 4 meses, por uma questão de deslocamento. Vai para a Espanha, então daqui 4 meses, ou vai, como eu já vi vários colegas fazendo aqui, em faculdades no Uruguai, no Paraguai, oferecem cursos à distância, fazendo mestrado, a cada 4 meses se dirigem lá para fazer as provas. Ok. E te diria mais, viu? Acesso a Harvard, a Stanford, isso também é realidade hoje. Também. E, no caso, além da prova ser presencial, a apresentação depois da sua tese. Então, ela tem que também ser presencial. Mas esse, aí, no caso, é um detalhe, né? O que a gente precisa é agilizar, agilidade, colocar isso cada vez mais movimentando. Porque, olha, uma coisa que durante os meus apontamentos aqui, eu escrevi o seguinte, que a educação à distância, ela aproxima o cidadão da educação. E nós abordamos tanto essa questão, né, da acessibilidade, da facilidade de chegar à educação, que essa educação ela deve estar cada vez mais próxima a todos, né, de facilidade para todos, e aqui no caso a distância, desde que se tenha o equipamento necessário, né, adequado à tecnologia do indivíduo, né, mas ela é uma educação democrática. Democrática, porque veja só, tem uma vantagem na educação à distância que é com relação ao custo-benefício. Um curso à distância,
o custo dele é menor Bem menor. que o presencial. Sim. Então, isso abre facilidade e oportunidade para que mais pessoas façam o curso. Com certeza. Então, aí eu tenho uma democratização da educação, onde mais pessoas têm possibilidade de fazer um curso. É tão legal isso que você comentou, porque me arremeteu a um episódio de podcast que a gente gravou. Não me lembro o número agora, porque nós já passamos de mais de 35 gravações feitas. Mas a gente fala desse processo de digitalização que está acontecendo com o mundo, e um dos porque é uma teoria de um americano, Peter... Eu não vou falar o nome dele todo porque eu não lembro. Peter qualquer coisa, Peter Diamond, alguma coisa assim. Ele fala da teoria dos 6Ds. 6Ds. Da digitalização, do processo de digitalização. E um desses Ds, e é o último, é a democratização. Exatamente o processo de democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, à compra de produtos e serviços através da tela do seu celular. Porque falar assim, o aluno precisa de um ferramental, de um equipamento específico para estudar. Não. Se ele tem hoje um smartphone, e não precisa ser nenhum smartphone top de linha, mas um smartphone que navegue na internet e que ele tenha acesso à internet, que isso é básico, é fundamental para que isso aconteça naturalmente, ele já consegue acessar plataformas educacionais e seguir uma grade de aprendizado, seguir uma linha, né? um caminho de aprendizado. Já é possível disso acontecer. Então, a digitalização traz sim a democratização. Muito bem colocado. Traz a democratização. E outro item que nós abordamos no outro episódio era da inclusão e da acessibilidade. Olha, mais uma vez, a educação à distância cumprindo o seu papel de democratizar o acesso ao conhecimento, à educação. Permitindo essa acessibilidade de todos. Que é o que tanto nós aqui no caso queremos, priorizamos, e desde que o sinal seja bom e que todos, mesmo lá no interior, no sertão de determinados estados, tenham acesso ao sinal eficiente, porque o que nós precisamos é efetivamente de pessoas cada vez mais com acesso à educação mesmo. Sim, né? eu diria para você até solução. Locais remotos do Centro-Oeste que existem, quando você vai para o interior do Mato Grosso, do próprio Sul, ou seja, todas as regiões do país. Certo, eu acho que nordestino. Sim, eu acho que dentro desses pilares básicos que a gente sempre fala, que a política sempre trata, que é segurança, educação e saúde. Sim. A gente tem que colocar um outro pontinho aí super importante, que é infraestrutura. E a infraestrutura, ela abrange absolutamente tudo aquilo que vai servir de base para o desenvolvimento das pessoas. As pessoas precisam ter saúde, as pessoas precisam ter educação, as pessoas precisam ter segurança. Certo. Mas para que educação, saúde e segurança aconteçam, de verdade, precisa de infraestrutura. Então, acesso à internet, boas ruas, enfim, infraestrutura. Tá certo. O que você colocou é sensível e importante. É possível hoje, é a realidade hoje, desde que exista a infraestrutura necessária para que as pessoas acessem. Exatamente. E olha, é interessante, né? Porque vários colegas assistiram o programa anterior e uma das solicitações foi justamente essa, né? De abordar essa questão da classe menos favorecida no que se refere à educação, justamente por essa razão aí. Justo. E que foi a questão da pandemia, né? Quantas pessoas durante a pandemia, por falta de acesso ou não ter essa questão aí do sinal, não ter possibilidade de acompanhar, ficaram à margem do segmento daquele ano. Tanto é que se vislumbra para uma próxima temporada, né, um próximo ano, digamos assim, um decréscimo muito grande no que se refere ao que esse jovem conseguiu assimilar, né, de conteúdo, de conhecimento durante esse período da pandemia. E é justamente por essa questão. Primeiro, isso que nós estamos abordando aqui agora, que é ter acesso facilitado pelos meios
meios de comunicação e da tecnologia. Justo. Segundo, pela questão da indisciplina, a desorganização, Sim. que nem todos estavam acostumados a, de repente, né, estar em casa e estudando em casa. Então, é aí que eu acho que a educação à distância, ela sim prepara bem aquele aluno, porque é o aluno que vai fazer educação à distância, ele está focado, ele está determinado, ele quer fazer e ele vai ser disciplinado, porque está em jogo ali, primeiro, o investimento que ele está fazendo, e segundo, é a profissão que ele vai ter. Então, ele tem que ter essa questão aí da determinação, porque ele vai terminar o curso, ele vai sair um profissional, e o curso dele, sendo reconhecido pelo MEC, tendo todos os processos jurídico-legais em ordem, ele vai receber um diploma e certificado igual ao do curso presencial. Então, a sua validade, a sua credibilidade não será colocada à prova. Então, é isso que as pessoas precisam, no caso, entender. Aceitar. Eles precisam aceitar. Por isso que, até no bloco anterior, a gente falou desse preconceito do mercado com relação a determinados cursos de EAD. E eu falo que isso é muito do imaginário coletivo que foi colocado na cabeça das pessoas e que a gente pode mudar e transformar isso, que já é uma realidade, inclusive aqui falando do meu mercado de tecnologia da informação. As Big Techs, por exemplo, né, as grandes empresas de tecnologia já não exigem um curso universitário, por exemplo. Ela quer que você tenha conhecimento naquela tecnologia que eles estão demandando. E que não precisa estar necessariamente dentro de uma grade universitária. Mas aí é outra abordagem, é outra linha de pensamento, é outra, enfim. Voltando para esse tema da infraestrutura e até colocando um pouquinho aqui de informação, existem muitos municípios no Brasil, eu particularmente participei de alguns projetos, né, no Rio de Janeiro, Barueri é um exemplo disso. Existe o Wi-Fi gratuito nas áreas públicas, em algumas áreas públicas, né? Piraí, no Rio de Janeiro, foi uma cidade que eu trabalhei num projeto digital lá em 2007, 2008, junto com a Intel, e foi considerado um dos primeiros municípios totalmente digitais do país. Lá, independente da área ser pública, tipo praça, quadra de esporte, independente. Você está andando na rua, tem um Wi-Fi livre. Ponto de ônibus. Onde tiver fora de casa, tem um Wi-Fi da cidade. O que precisa aí é uma conscientização do cidadão com relação ao uso desse tipo de recurso também. Porque aquele que tem condição de ter a sua internet em casa, tem a sua internet em casa. Mas aquele que não tem condições por diversos motivos, e a gente conhece, que tenha acesso a essa infraestrutura para que possa ter acesso a um conteúdo de qualidade, ao conhecimento e a se desenvolver. Exato. E só colocando aí no caso os exemplos que você citou, e inclusive foi até um dos comentários que eu recebi, né? Para pensar efetivamente naqueles excluídos que são os que vivem em comunidade, né? Nas favelas. Pensar nessa questão, né, dessas pessoas que vivem numa condição de risco. Sim. Então, tendo acessibilidade, tendo possibilidade, olha aí que possibilidade, de repente, de ter a possibilidade de mudar o estilo de vida. Sim. Oferecido e ofertado até mesmo pelo poder público. Então, Sim. isso que nós precisamos também pensar com cuidado e com carinho nessa população vulnerável, de vulnerabilidade. E parte dessa questão da infraestrutura, ter acesso às mídias sociais e aos sinais de uma forma generalizada, coletiva, democrática. Democrática, que é um desses 6 Ds dessa teoria, desse americano, que trata justamente dessa transformação digital que nós estamos vivendo. Leuze, parece que não, mas passa rápido, né? Passa rápido. Poxa vida, passa rápido. Deixa só eu comentar. Eu quero que você faça os seus comentários finais, sim, por favor. Um dado que também me chamou a atenção foi de uma pesquisa, né, do Instituto que trabalha com tecnologia educacional, que se chama Instructure. Eles avaliaram, porque para nós, quando nós falamos educação à distância, assim, praticamente vem automaticamente, a gente pensa no jovem, né? Naquele indivíduo, naquele aluno que tem seus 20, 25 anos.
E, para surpresa, né, até mesmo dessa pesquisa, né, de quem elaborou a pesquisa, você acredita que 70% é composta, né, ou são compostos os 70% de pessoas na faixa de 40 a 55 anos Que loucura, que interessante procuram, isso. de repente, a educação à distância. Né? E isso é assim, até louvável e interessante da gente, no caso, avaliar, né, o comportamento dessas pessoas nessa faixa de idade e buscando essa modalidade de ensino. E um outro dado também que chamou a atenção deles é que essas pessoas entrevistadas até sugeriram o seguinte, que de repente a educação à distância poderia ser a prática, o usual. E a educação presencial é ser uma modalidade diferente. E não, de repente, agora o que tem, né? Porque a educação presencial é o normal, é o tradicional. E a educação à distância, ela entra como uma modalidade diferente, né? E para essas pessoas entrevistadas, não, deveria ser o inverso. Então, vejam, é uma questão assim de realmente de credibilidade, aceitabilidade e aquilo que você sentir vontade. Procure, pesquise, avalie e efetivamente faça. Porque nós aqui, no caso, você levantou, né, essa possibilidade dos cursos de graduação. Os cursos de graduação, eles são reconhecidos pelo MEC, tem aí o seu diploma, tem aí, no caso, tem que ser preenchido ou, no caso, correspondido às horas do curso, né? Cada modalidade tem um período aí de tempo, estágios também devem ser regulamentados, o MEC também tem essa possibilidade, o curso técnico, que o Eduardo comentou, tem a questão dos laboratórios, e os laboratórios, eles são, no caso, regulamentados também a questão do estágio. Tá? Olha quanta coisa. Tem muita coisa, eu acho que aqui fica uma mensagem muito importante, muito forte. Né? Metodologia existe, estrutura existe, o que precisa é de disciplina, consistência, persistência e as pessoas entenderem que você vai estudar a sua vida inteira. Eu já defendi isso em outros podcasts. Sim. Eu falo do long life learning. Long life learning. Que você vai estudar a vida inteira, isso não vai acabar e os cursos presenciais para aqueles que precisam ser presenciais de fato, como a gente falou, de desenvolvimento da sensibilidade, de outras habilidades. Certo. Como aqueles que podem ser, sim, à distância e formar um profissional tão bem quanto os presenciais já formaram no passado, ou ainda estão formando. Certo. Leuze, obrigado. Nossa, foi uma delícia tratar desse assunto, que eu acho que é extremamente importante, na medida em que nós precisamos, sim, ter uma população mais instruída, com mais conhecimento, né? E a gente vai falar muito mais desse educado. tema. Com certeza, com certeza. Precisa, porque eu preciso puxar o jabá para o Basil Academy, porra. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, por essa oportunidade. Amigas e amigos, Basilcast, esmaga aquele joinha, né? Fala, pô, gostei, o papo tá bacana. Billy G, Pedrinho, galera do canal, dá 2 horas pra nós gravar, que a gente fala até 3 se deixar. Não, mas vamos em doses homeopáticas pra não deixar ninguém ninguém ansioso ou achar que nunca vai acabar. Que eu já vi uns podcasts de 2 horas. Gente, eu tô na mão de vocês. Super obrigado, viu? Valeu. Tchau. O joinha. 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 Você vê? Parece...